nós somos da América Latina, falamos uma língua latina, o português, mas, para o governo americano e o Departamento do Censo dos Estados Unidos, não somos latinos, porque, oficialmente, os brasileiros não são considerados latinos nos Estados Unidos. Você pode estar se perguntando muitas coisas, tipo, eu fui pra lá e fui tratado como latino, ou eu moro nos Estados Unidos e sempre preencho que sou latino nos formulários, ou, mas nós somos latinos, quem são os americanos para vir aqui falar o que nós somos? Então, uma primeira coisa importante é que vamos falar aqui da definição do governo e do Departamento do Censo americano, que é quem faz as pesquisas populacionais por lá. Tipo o nosso IBGE. Isso não quer dizer que brasileiros não sejam vistos como latinos na sociedade americana. Esse, aliás, é um caso que mostra como, às vezes, a visão das pessoas sobre a sua própria identidade não necessariamente se alinha com as definições oficiais dos governos. E também porque ser latino significa coisas diferentes para pessoas diferentes. São considerados latinos pelo Departamento do Censo americano pessoas de cultura ou origem espanhola. Ou seja, os brasileiros, falantes de português, estão fora dessa definição. A origem disso está numa lei de 1976 do Congresso americano, que determinou a coleta de dados sobre um grupo específico, os americanos de origem ou descendência espanhola. No ano seguinte, em 1977, com base nessa lei, foram publicados os padrões para a coleta de dados étnicos e raciais nos Estados Unidos, com 5 classificações: indígena americano ou nativo do Alasca, asiático ou ilhéu do Pacífico, negro, hispânico ou branco. 20 anos depois, em 1997, essa classificação foi revisada, e a categoria hispânico mudou para hispânico ou latino. Isso porque hispânico era uma expressão mais usada no leste dos Estados Unidos, e latino mais no oeste. Assim, eles achavam que mais gente ia responder às pesquisas. Mas aí criou-se a confusão para a classificação dos brasileiros. Por quê? Embora para o governo americano a classificação hispânico-latino continuasse dizendo respeito somente às pessoas com origem em países de língua espanhola, para nós, o termo latino remete ao fato de sermos latino-americanos e falarmos uma língua latina, o português. Essa confusão ficou evidente em 2020, por causa de um erro numa pesquisa oficial lá nos Estados Unidos. O Departamento do Censo dos Estados Unidos geralmente faz uma reclassificação posterior nas pesquisas federais americanas. Funciona assim: quem diz ser hispânico ou latino, mas ao mesmo tempo informa ser brasileiro, ou de qualquer outro país não falante de espanhol, tipo português, filipino, jamaicano, é reclassificado como não hispânico ou latino. Mas em 2020, o Departamento do Censo americano publicou os dados sem fazer essa reclassificação. Isso revelou que 70% dos brasileiros morando nos Estados Unidos se consideram latinos. Nos anos anteriores, menos de 4% eram classificados dessa forma, por causa desse processo de reclassificação que a gente explicou. Ou seja, esse erro revelou que tem uma desconexão entre a forma como nós brasileiros nos identificamos e a classificação oficial do governo americano.